Meu nome é Carolina Soares e eu gostaria de compartilhar um pouco sobre educação domiciliar que a gente tem experimentado aqui em casa. Na verdade, desde 2013, eu faço pedagogia desde 2012. E em 2013, através da internet, eu vi algumas coisas, algumas postagens sobre educação domiciliar e achava algo muito radical, algo muito distante, achava que era coisa de americano que vinha com o Brasil e não queria se misturar com os brasileiros. Enfim, tinha uma série de, na verdade, de pressupostos e preconceitos oriundos de falta de conhecimento, na verdade, né? Porque até então eu via a escola como o centro de todo saber, de todo conhecimento, de toda educação. Tanto pela minha experiência como aluna, né? Como pessoa, e também como estudante de pedagogia, tudo é muito voltado para a escola, tudo é em torno da escola. Então a gente estuda leis, métodos, didática, currículo, é tudo escolar, é tudo em torno da escola. Então, quando eu vi uma amiga minha próxima, que eu conhecia falando disso, nossa, isso é uma coisa muito radical, isso é uma coisa que não dá certo, né? E a socialização, e a criança, enfim. Em 2013, eu estava gestante da nossa quarta filha. Então, nós tínhamos dois filhos na escola já, e o nosso terceiro filho estava fazendo 2 aninhos e estava nascendo a quarta filha. E aí eu pensava, pô, será que isso dá certo, né? Será que uma mãe que não é professora, ou que não tenha curso, pode educar os filhos em casa e tal? E comecei a ler, comecei a pesquisar e comecei a ver os relatos, né, de famílias. Até então, porque eu já vinha, o meu filho mais velho na época já era alfabetizado, já estava no segundo ano para o terceiro ano, no ensino fundamental, mas em toda escola que eu ia, eu tinha uma queixa, né? Eu batia de frente com o coordenador, com gestora, com professora, porque eu questionava o material, eu questionava o método, eu questionava muita coisa que existia ali dentro. E depois eu comecei a pensar, poxa, não tem uma escola que eu possa dizer assim, né? Tá valendo a pena. A gente faz um esforço, a gente paga, a gente manda, a escola demanda um horário, na verdade, a nossa casa, né, acaba girando em torno da escola, porque tudo é as finanças, é a questão do próprios horários da família, a hora de levantar, de dormir, de almoçar, de sair, de chegar, não porque tem escola, vai para a escola, vem da escola. Então, tudo era em torno da escola. A gente viu um esforço muito grande e eu não via, né, esse retorno. Até que houve um episódio, assim, que foi um instalado dos dedos. Foi justamente em 2013, que a gente estava morando em Porto Velho. Meu esposo estava licenciado ao Sagrado Ministério e a gente estava pastoreando uma igreja lá. E nossos filhos estudavam numa escola particular, uma escolinha simples de bairro que adotava o sistema positivo, né? Que até então, é positivo, né? É positivo. E aí, nessa época eu ia para a faculdade de manhã e meu esposo ficava com eles. E quando eu cheguei, tinha tido uma tarefa que o texto do livro incluía os animais carnívoros e a zebra como animal carnívoro. E meu filho, na mesma hora que sempre buscou muito conhecimento fora da escola, sempre esteve à frente da escola, assistindo documentários, lendo livros, né? Ele sempre gostou muito de ler, de buscar, de perguntar. Nós moramos um tempo em Fernando de Noronha, então ele tinha muito contato com biólogos, oceanógrafos, veterinários. Eu trabalhei já num projeto ambiental, então ele tinha sempre, até hoje ele tem muito interesse sobre os animais e fiz, espera aí, zebra, carnívoro, esse livro está errado. E aí o meu esposo fez uma comunicação na agenda, dizendo, olha, eu vou colocar aqui que no livro, o livro está errado, porque incluiu a zebra como animal carnívoro, e aí o nosso filho fez uma pesquisa e colocou no caderno, né, o que era a zebra, o que ela comia, o habitat dela, como ela se reproduzia, quem era o predador da zebra. E a professora virou para o meu filho e falou: se o livro diz que a zebra é carnívora, a zebra é carnívora. E ponto. Então, assim, eu fiquei muito chateada, eu fiquei, assim, na verdade, estarrecida. E a gente terminou o ano e veio embora para Natal. E já com essa questão, poxa, ela perdeu uma oportunidade
né, pedagógica e didática muito grande, e graças a Deus, assim, que o nosso filho não foi pela cabeça da professora, porque a maioria das crianças, elas são levadas a duvidar do pai e da mãe, acreditar nos professores. A gente diz que é pau, mas se o professor disser que é pedra, eles querem dizer que é pedra também. E graças a Deus ele não aceitou aquilo, ele falou, né, que a professora que o livro estava errado e que por que a gente não corrige o livro? Não, isso não existe, né? E eu expliquei para ele que podia ser corrigido sim, enfim. Então, depois desse episódio da zebra carnívora, eu comecei a questionar muito quem seriam os principais influenciadores dos nossos filhos, né? Porque eles começam a chegar com palavreados em casa, com costumes, com algumas coisas que a gente sabe que não é do nosso meio. Crianças que convivem no lar cristão, que convivem numa igreja, que convivem com filhos de outros cristãos, cantando certas músicas, usando certas expressões. Se a gente filtra desenho, se a gente filtra DVD, se a gente filtra música e tal, mas chega na escola não tem esse filtro, então, poxa, como é que pode e tal. E aí, se a gente continuasse na mesma cidade, nós iríamos colocá-los em uma escola confessional, mas nós mudamos de cidade. Quando chegamos aqui em Natal, não tem escola confessional, pelo menos na nossa igreja, uma escola realmente confessional, né? E então nós colocamos eles em outra escolinha de bairro, e foi o ano que o nosso Davizinho, que na época tinha 3 anos, entrou na escola. E ele amou. Eu achei que ele não ia se adaptar, porque geralmente as crianças entram com 2 anos, ele entrou com 3 e gostou, se divertiu, porque a equipe era muito afetuosa, eles tinham uma atenção muito boa e tal. E quando foi no outro ano, nós mudamos todos de escola, porque o mais velho já não atingia, né, a faixa etária, a faixa de, enfim, do fundamental. E aí eles foram para uma escola maior, uma escola grande, que tem piscina, que tem quadra, que tem não sei o quê, que tem isso, aquilo, outro. E o mais novinho eu não queria colocá-lo lá, porque eu não tinha boas referências de educação infantil, porque diziam, é muito solto e tal. Mas para não ficar dois numa escola e um na outra, a gente colocou. E aí foi quando veio o nosso quinto filho também, né? Então eu queria fazer essa educação, e aí veio a quarta, depois veio o quinto, e eu me achava incapaz de dar conta de casa, de faculdade, dos filhos, e de assumir essa educação de maneira integral, porque a gente já fazia um acompanhamento, a gente já fazia uma complementação, a gente já via que o que a escola oferecia era muito raso, muito pouco, então a gente sempre puxou muito com eles, mas sempre dentro daquilo que a escola preconizava. E aí eu conversando com meu esposo, falei, rapaz, esse negócio de a gente tá mudando o menino de escola, tá vendo que tá sendo pior, né? A gente vê os absurdos, conteúdos, enfim. E foi quando eu fui estagiar, como acadêmica de pedagogia, fui estagiar na educação infantil na escola que meus filhos estudavam. E eu fiquei na sala ao lado da sala que o meu filho estudava. Então, o meu filho, quando tinha 3 anos, ia para uma escola, ele ia feliz, ele ia sorridente, ele gostava. E quando ele estava doente, ele fingia que não estava doente para poder ir para a escola. E depois, quando a gente mudou de escola, quando ele estava com 4 anos, ano passado isso, ele começou a dizer que estava doente para não ir para a escola. Eu estou com dor de barriga, eu estou com febre, eu estou com dor de cabeça. Gente, esse menino amava ir para a escola, e agora ele está assim. E ele sentava para fazer as tarefas e ele não rendia, e ele começava a enrolar. Digo, gente, ele gostava de sentar, de ler, de cantar, de brincar. Ele começou a ficar um menino introvertido, um menino que não interagia bem mais com os irmãos, começou a ficar agressivo. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. E foi justamente no período que eu fui estagiar e eu descobri o que era. Então, eu acabei estagiando na sala ao lado dele, eu escutava os gritos da professora chamando ele, eu escutava os gritos da professora mandando ele copiar a agenda. Quando eu chegava em casa, eu dizia, meu filho, o que você fez? Eu fiz a agenda. A única coisa que ele fazia era copiar a agenda. Então, tinha um pátio, mas não podia correr. Tinha um parquinho, mas só ia uma vez por semana. Não podia brincar, não podia interagir, não podia conversar com a criança do lado. Então, isso não é socialização, minha gente. Né? Então, já tinha conversado com a professora, já tinha conversado com a coordenadora, e depois dessa semana que eu passei, eu falei, ó, se a gente não tirar ele agora, ele vai perder o brilho, né, do conhecimento, de buscar, de aprender. Enfim, conversei com meu esposo, ele disse, não, vamos tirar e vamos assumir isso, né? Então a gente não podia tirar os mais velhos, porque eles não são filhos do meu novo casamento,
mas nós já intentávamos tirá-los no ano seguinte, que seria esse agora. Então, nós tiramos Davi. Eu já vinha pesquisando o método fônico, fiz um curso, na verdade, o método fônico, porque a faculdade não me ensinou método de alfabetização nenhum, fica lá só falando de que a criança vai adquirir, a criança vai adquirir, a criança vai chegar à idade, ela vai adquirir. Ela vai adquirir, ela vai construir, não ensinou técnica, não ensinou método, não ensinou nada. Eu paguei alfabetização e letramento para dizer que paguei. Então, conheci o método fônico e estou aplicando com ele desde o ano passado, não, desde esse ano. O Copavila, né, aquela cartilha, e a gente tirou ele, a gente começou a sentar com ele em agosto, mas assim, a gente viu que não era para fazer uma escola dentro da sala de uma sala de aula dentro da nossa casa. Foi esse o diferencial. Eu achava que eu tinha que ter uma sala de aula dentro de casa, com um quadro, e ele tinha que copiar. Não, e eu vi que a gente aproveita as oportunidades, a gente aproveita as, as, o que acontece no dia a dia, na cozinha, no terraço, no passeio na praia, e ali a gente vai comunicando, vai mostrando, eles vão perguntando, a gente vai ensinando, quando chega em casa a gente puxa uma pesquisa, a gente vai no parque, e aí um bicho chama a atenção, quando chega em casa, ó, aquele animal, e aí, será que é o que a moça disse? Porque a gente foi fazer uma visita e a moça disse que o Walter Buck era carnívoro. E aí, é ou não é e tal, a questão dos dinossauros. Então, eles mesmos começam a buscar e a gente começa a dar subsídios a essa pesquisa, a direcionar e mostrar, acima de tudo, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a gente direciona dessa maneira, do Senhor para o Senhor, porque a gente vê tanta gente ainda sendo preparada para o mercado de trabalho, né? Como eu participei de uma reunião na educação infantil, e uma mãe questionou por que a filha de 3 anos estava fazendo inglês. E a coordenadora disse, porque nós estamos preparando seus filhos para o mercado de trabalho. Eu falei, gente, isso está muito errado. Uma criança de 3 anos ela não tem que ser preparada para o mercado de trabalho, né? Ela tem que ser preparada para o céu. E a gente vê, né, o fruto de crianças que têm sido. Quando nessa semana que eu estagiei com crianças de 3 anos, as crianças vinham para o meu colo e me chamavam de mamãe, né? Muitas alunas, muitas crianças carentes realmente de pai, carentes de mãe, carentes de limites, carentes de afeto, carentes de disciplina, sabe? E eu digo, meu Deus, está tudo errado, esse não é o caminho. E nós passamos desde agosto, né, Davi, na segunda semana que a gente foi apresentando as letras, as famílias, ele já está juntando, já começou a ler. Ele fez 5 anos, em outubro passado, esse ano ele faz 6 anos, e hoje, Davi, ele me chama para estudar. Ele diz, mamãe, vamos estudar. O que, que a gente vai estudar hoje, mamãe? Filho, o que é que você quer estudar? Então, tenho feito com eles, estudado ciências em Gênesis, tenho buscado geografia bíblica, histórias bíblicas, fazendo a linha primeiramente do povo de Deus, falando dos grandes personagens, as grandes histórias do povo de Deus. Então, assim, eu estou montando essa base muito, muito mais na Bíblia do que em outros métodos, do que em outras linhas, do que pesquisei a educação clássica, achei ela maravilhosa, mas não me senti ainda pronta a segui-la, né, de maneira integral. E algo que foi muito importante para mim foi o áudio da irmã Caris Anglada, que ela fala que é tudo muito mais simples do que o que a gente imagina. Lógico, é sempre bom a gente ter um planejamento, a gente ter alguns pontos de onde partir, onde chegar, mas de que a palavra de Deus deve ser o nosso chão, deve ser o nosso. Né? E nesse momento que eu estou com ele, a nossa filhinha de 3 anos também, ela também está sendo junto, ela fica ali no ambiente, mas não é nada formal. A gente não chega para ela e dizer, ó, vamos pegar no lápis, não. Aí ela mesma diz, vamos estudar. E ela lê a historinha, e ela faz um desenho, né? A gente tem um bebezinho ainda de 1 ano e meio, que a gente não faz também nada direcionado, né? A gente coloca para brincar, coloca ele para pintar, coloca ele junto, mas nada direcionado, que eu não creio que seja o período ainda da gente chegar e já impor um currículo para uma criança de 1 ano e 6 meses. Então, até mesmo o nosso filho de 5 anos, né? A gente tem a alfabetização. O objetivo do ano é alfabetizá-lo.
pronto. Então, através disso vem histórias, vem DVDs, vídeos educativos, ele mesmo diz: "Vamos assistir educativo, né mamãe? Vamos assistir algo educativo, algo que nos ensine alguma coisa sobre a natureza, sobre a história, sobre a geografia, sobre o céu, sobre os números". Então a gente tem feito dessa maneira e ele tem estado motivado a estudar. Não é nada que tem sido: "Ah, agora é hora de estudar, ah, eu não quero", pelo menos até agora, não, ele tem estado interessado. E eu creio que também porque não é todo dia, porque não é aquela coisa: "Ó, a gente vai sentar 1 hora todo dia e vai decorar isso, vai fazer ditado e vai fazer isso e isso", porque eu creio que também, pelo menos com ele, não daria certo. Então, quando a gente prioriza, primeiramente, a palavra de Deus, né, porque não adianta os nossos filhos ganharem o mundo e perderem a alma, perderem, a salvação, não terem a salvação. Então, o que a gente prioriza é a palavra de Deus, são estar corrigindo, acompanhando, disciplinando, orientando, né. A gente assiste às vezes um jornal e a gente puxa aquilo ali para a palavra: "Ó, mas a palavra diz isso", ou situações do dia a dia que acontecem com eles: "Ó, mas a palavra traz assim, nos ensina assim, isso está certo, isso está errado, por que que está certo, por que que está errado, o que é o pecado, o que é a salvação, por que que a gente precisa, né, o que Jesus faria". Então, o nosso dia a dia é esse. Infelizmente, não conseguimos tirar os mais velhos da escola, por até ameaça de perca de guarda mesmo, das crianças, porque eu não perderia para o Estado, né, mas eu perderia no para os pais. Então, quando eles foram para as férias, já estava tudo certo que eles sairiam, e eles estavam animados, estavam felizes. O meu filho de 9 anos já estava radiante, o mais velho não, o mais velho estava assim, porque pensa nos colegas, pensa nos amigos, pensa, né, nos professores que acabam realmente eles acabam fazendo amizade com esses professores, interagindo com eles, enfim. Mas, por nós recebemos, as famílias receberam de uma maneira muito negativa: "Ó, não sei o que é homeschooling, não quero saber, né, se for assim eu vou levar o menino embora, e ele vai para Noronha e ele vai embora daqui". Então, até a gente explicar o que é para pessoas que não têm noção, né, como eu também não tinha noção e como eu também era muito resistente, eu entendi. Então a gente vem tentando fazer um trabalho, na verdade, não de suplementação da escola, mas de desconstrução de muita coisa. Eles adotam um material socio-interacionista do Pitágoras, e que é muito vago, é aquela coisa de apostila, então a gente sempre tem que estar puxando em casa, vai no Atlas, vai na enciclopédia, vamos na internet, busca mais, pega uma gramática, porque se for só pela apostila, é muito raso, né. Então, meu filho mais velho já está no 6º ano, ele está com 11 anos, já é ensino fundamental 2, então já tem aquela cobrança de: "Ó, agora vocês estão nesse nível, vocês vão ser cobrado disso, vocês vão fazer Enem lá na frente", e eu digo: "Filho, isso para a vida, você não tem que aprender isso para Enem, você tem que aprender isso para ser um mordomo fiel daquilo que o Senhor te entregou", né. Então, é isso que a gente tem feito, o que tem dado certo. O nosso filho, ele hoje ele tem alegria em aprender, ele tem alegria em a gente desliga a televisão, ele automaticamente vai lá, escolhe um livro, senta e vai folhear, e identificar as letras, e tentar juntá-las, e me chama para: "Mãe, lê isso aqui para mim", e o que ele pede de presente, ele gosta de livros, então tem sido construída essa, né, infelizmente a gente não tem alguns recursos, né, a gente não tem um computador com internet, com impressora, mas o que a gente tem buscado, né, nessa plataforma aqui tem nos ajudado muito, no outro grupo que é no Beabá, também muitas ideias que a gente consegue aproveitar, implementar, adaptar para a nossa realidade. Então, realmente, esse apoio, né, esses grupos nos ajudam muito. Irmãs que já estão em estágios mais avançados, né, que já passaram por essa fase da educação infantil, da alfabetização. Então, quando elas compartilham com a gente essa, a prática, o que elas fizeram, o que elas deixaram de fazer, o que deu certo, como elas retomaram, as dificuldades, que a gente sabe que tem as dificuldades, principalmente quando a gente tem muitos filhos, a demanda é maior, mas graças a Deus, até então, tem dado certo. E eu agradeço a oportunidade e agradeço também pelo apoio, né, que tanto esse grupo como os outros que eu tenho participado têm nos dado, discutido,
as pessoas que compartilham material, né, os blogs, então tudo isso tem sido muito rico para a gente, né, tem sido uma bênção de Deus mesmo na nossa vida, então, e que o Senhor nos ajude, né, que o Senhor possa sempre nos fortalecer e ver que estamos no caminho certo, nos dando paz acima de tudo.